Ancelotti aceitar desafio impactante e gera admiração na seleção brasileira. A tela mostrava Carlo Ancelotti com seu carisma habitual, assinando o contrato que o tornaria o novo treinador da seleção brasileira. Os holofotes brilhavam intensamente, capturando cada detalhe do momento. Era um desafio monumental. Ancelotti, o ícone tático, tinha sido sempre crítico com relação à seleção. O estilo de jogo pouco ousado frequentemente deixava a torcida frustrada. Mas agora ele estava se lançando de cabeça. O que poderia sair dessa mistura de expectativa e pressão? Seria a promessa de um renascimento ou o prenúncio de um desastre? À medida que as câmeras flash se sucediam, Ancelotti sentiu um nó na garganta. Ele sempre foi um homem forte, mas a responsabilidade de carregar o peso de um país nas costas o deixava inquieto. O medo do fracasso o acompanhava enquanto os olhares ansiosos dos torcedores pareciam perfurá-lo. Para complicar ainda mais, existia um segredo que o ligava à história da seleção. Um avô que havia jogado com um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Um homem cuja imagem era quase sagrada, Pelé. Esse laço emocional pulsava em seu peito como um desejo fervoroso de honrar não só a camisa, mas também a memória de sua família. Com a chegada dos treinos, as coisas ficaram tensas. Era como se o clima estivesse eletrificado. Os jogadores veteranos, acostumados com um estilo mais tradicional, olhavam com desconfiança para os jovens talentos que Ancelotti queria inserir no time. Assim que ele apresentou seu plano inovador, mistruências começaram a surgir. Um jogador influente, um capitão carismático, levantou a voz em protesto. Era um choque. As palavras ecoaram no vestiário. "Isso não dá certo", ele exclamou, sua frustração evidente. O grupo, que deveria estar unido, se fragmentava. Enquanto a equipe se dividia entre defensores e oponentes das novas táticas, a pressão externa aumentava. A mídia atacava a qualquer momento, como abutres em busca de uma presa. Mas um verdadeiro vendaval começou quando surgiram rumores sobre medicamentos ilícitos sendo usados por alguns esportistas. A bomba explodiu. A confiança nas promessas de Ancelotti começava a se esfarelar, e os fantasmas de escândalos passados assombravam. O clima no centro de treinamento. A Bíblia do futebol, repleta de fervor e tragédias, tornava-se a trilha de Ancelotti. Ele se perguntava: conseguiria unir novamente o grupo e encontrar a sintonia perfeita? O medo e a dúvida pulsavam em seu coração. No entanto, ele sabia que tinha que enfrentar esses desafios com bravura. O que parecia ser um sonho começou a chacoalhar como um pesadelo. E assim, diante de uma torcida apaixonada, que oscila entre esperança e desconfiança, a história de Carlo Ancelotti e sua cruzada pela glória da Canarinha se desenrolava. Até onde ele iria para tornar esse lobo em pele de cordeiro? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a tensão crescia no centro de treinamento, um silêncio pesado tomou conta do vestiário. Ancelotti, já ciente das divisões no grupo, decidiu fazer uma reunião. Ele queria que todos falassem, abrissem o coração. A sala estava cheia de rostos nervosos. Alguns atletas trocavam olhares cúmplices,
mas a maioria ainda se mostrava cética. O capitão, engolindo o orgulho, finalmente falou: "Precisamos nos unir, Carlo." Mas essas mudanças, antes que pudesse terminar, um som ecoou. A porta se abriu com um estrondo. Um rapaz, jovem e magro, entrou em pânico. Vocês não vão acreditar no que eu vi. Ele estava ofegante e a expressão em seu rosto era de choque puro. O grupo se virou. Intrigado. Eu vi os caras do departamento médico com caixas cheias de medicamentos. O murmúrio se espalhou pelo vestiário como fogo em palha seca. Olhares horrorizados se encontraram, enquanto uma onda de incredulidade percorria a sala. Ancelotti estava paralisado. Isso era tudo o que ele não precisava. Um escândalo surgindo logo quando ele tentava reerguer a seleção. "Médicos? Que tipo de medicamento?" questionou, a voz quase tremendo. O garoto hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Era coisa de outro mundo. Eu não consegui ler os rótulos, mas um dos caras disse que era para aumentar a performance. O capitão agora estava em pé, furioso. Isso é ridículo. Não podemos deixar que isso acabe com a nossa imagem. Os caras vão nos devorar. Um verdadeiro caos se formou. A equipe estava dividida mais do que nunca. As novas táticas de Ancelotti agora pareciam um detalhe insignificante diante do abismo que se formava. No meio da confusão, um dos veteranos, conhecido pela lealdade à seleção, começou a questionar: "Qual é a verdade? O que mais estão escondendo de nós?" Ele olhou para Ancelotti, que tentava manter a calma, mas sentia que todo o seu mundo estava desmoronando. "Precisamos investigar isso. Temos que agir rápido", gritou. Mas então, uma voz familiar interrompeu a turbulência. Do fundo do vestiário, um jogador que tinha sido deixado de lado começou a falar. "E se isso tudo não for uma coincidência?" Lembrou ele, sua voz cortante. Afinal, quem estava realmente por trás dessa convocação? Quem se beneficia com a nossa desunião? Olhares se voltaram para ele, perplexos. Era como se uma bomba prestes a explodir tivesse sido lançada no meio daquele vestiário. Ancelotti sentiu um frio na espinha. Um segredo escondido sob a superfície começou a emergir, e para cada atitude que tomasse, alguma verdade sombria poderia vir à tona. O que mais estava escondido nas sombras do futebol? Ele olhou para cada um dos jogadores à sua volta, agora mais do que nunca, incertos sobre quem confiar. O que antes era um time com desejo de glória, agora parecia cada vez mais uma coleção de estranhos. A alma da seleção estava em perigo, e os fantasmas da dúvida e da traição se espalhavam. A história de Carlo Ancelotti começava a se tornar muito mais profunda. Era uma dança entre luz e sombra, e as consequências disso poderiam levar à destruição ou, quem sabe, a um novo começo. Mas no fundo, a pergunta ecoava em sua mente: quem realmente estava no controle? E o que todos estavam dispostos a sacrificar na busca pela glória? Ancelotti olhou ao redor, o estômago revirado. As palavras finais do jovem ainda ecoavam em sua mente. Aumentar a performance. O vestiário estava em chamas. Olhares calculistas se cruzavam. Desconfianças atravessavam o ar como flechas. Ele precisava de respostas. E rápido. Todo mundo calado. Gritou Ancelotti, sua voz penetrando o caos. O silêncio imediato era um alívio. Precisamos de calma. Vamos investigar isso juntos. Mas antes que pudesse formular o próximo passo, o capitão, ainda furioso, se aproximou e disse: precisamos de ação. Precisamos expor isso agora. Cada palavra soava como uma bomba, e Ancelotti sabia que as repercussões seriam catastróficas. A sensação de desconforto no ar, como se a pressão estivesse prestes a estourar, era palpável. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos.
Mas naquele momento, um som abafado saiu do corredor. Logo, a porta se abriu com um estrondo, e um homem casado de preto entrou. Era o diretor da Confederação de Futebol. A expressão em seu rosto não deixava dúvidas. Algo sério estava acontecendo. Ancelotti, precisamos conversar agora. É urgente. A cena virou um filme de terror. O capitão, que antes clamava por ação, agora parecia congelado, seus olhos fixos no visitante. É sobre o que estão dizendo. Sobre os medicamentos. O homem gaguejou, claramente. Visivelmente nervoso. Isso não é bom. Não é nada bom. Ancelotti trocou olhares com o capitão e outros jogadores. O clima estava péssimo. Ele podia sentir a tensão aumentando. O que você está insinuando? Ele perguntou, já começando a pensar o pior. O homem olhou em volta, como se estivesse preocupado que alguém estivesse ouvindo, e então se inclinou para a frente. Eu tenho visto mais que vocês sabem. Há interesses obscuros, pessoas que querem derrubar a seleção, e as coisas estão bem mais profundas do que você imagina. E assim, sem mais aviso, ele fez o que ninguém esperava. Puxou um pendrive do bolso e jogou na mesa. Esses arquivos, eles mostram que algumas pessoas dentro da nossa organização trabalham com um cartel de doping. O que estava acontecendo no departamento médico não é acidental. Se você não agir rápido, podem arruinar tudo. O ambiente ficou elétrico. O capitão e os outros jogadores trocaram olhares novamente, agora incrédulos e aterrorizados. O que estava acontecendo com sua seleção? A suspeita, uma sombra que antes parecia distante, agora estava bem na frente deles. Não, isso é um pesadelo, murmurou um veterano. Como isso pode ser verdade? Como podemos confiar uns nos outros? Ancelotti sentiu seu coração acelerar. Ele estava no meio de um turbilhão de lealdades e traições. Esperem, nós precisamos ser cautelosos. Estamos em jogo aqui. Se isso vazar, será o fim. Avisou, suas mãos tremendo. O silêncio aberrante foi interrompido pelo som de um celular tocando furiosamente. O capitão rapidamente retirou o aparelho do bolso e leu uma mensagem, sua expressão se contorcendo em horror. É da mídia. Eles estão cientes. Dizem que tem um insider. Um arrepio percorreu a espinha de Ancelotti. O que mais estava escondido? Quem entre eles era o traidor? O que era real e o que era parte de um elaborado jogo? A confiança estava desmoronando. Desesperado, Ancelotti olhou nos rostos ao seu redor. Um temor crescente tomou conta de cada um deles. O que antes parecia ser um desafio tático, agora tinha se transformado numa batalha pela sobrevivência. As paredes estavam se fechando, e a busca pela glória agora parecia uma miragem distante. E assim, em meio a este turbilhão, surgiu uma pergunta crucial. Quem era o verdadeiro amigo? E quem entre eles era o lobo em pele de cordeiro, pronto para sacrificar tudo pela própria ambição? O estômago de Ancelotti se revirou diante da revelação chocante. O diretor da Confederação havia lançado uma bomba no meio da reunião, e a tensão na sala era palpável. O que mais poderia surgir desse pesadelo? Ele olhou em volta, vendo os rostos carregados de dúvida e medo, e sentiu um peso esmagador nas suas próprias decisões. Precisamos agir rápido, insistiu o capitão, seus olhos fervilhando de determinação. Mas Ancelotti sabia que todos estavam prestes a atravessar um caminho repleto de desconfiança. E se tudo fosse uma armadilha? A ideia fez seu coração disparar. Por um momento, ele desejou ter qualquer outra responsabilidade, em vez de ser o líder de um time mergulhado em um escândalo sem fim. Mas como podemos confiar uns nos outros? Perguntou, com a voz embargada. Como vamos descobrir quem está nos traindo? O silêncio na sala era esmagador, uma espera incômoda por respostas.
Foi então que o jovem que havia trazido a notícia dos medicamentos se levantou novamente. Seu olhar vazado de preocupação. Eu posso ajudar. Eu vi mais coisas. Coisas que podem ajudar vocês. Ele gaguejou. Todo mundo virou o olhar para ele com uma mistura de temor e esperança. Na verdade, eu ouvi um cara no departamento médico, falando com alguém ao telefone. Ele mencionou um pagamento. A sala erupcionou em murmúrios. Pagamentos? De quem? Perguntou um veterano, quase segurando o cabelo em desespero. A desconfiança que permeava o ambiente aumentava. Eu não sei, mas eu ouvi o nome de um agente. Ele é conhecido por coisas sujas, não só no futebol, mas em vários esportes. E ele estava falando de bônus, continuou o jovem, seus olhos se arregalando de terror. Ancelotti trocou olhares nervosos com o capitão. O que mais você sabe? Perguntou, a voz firme para neutralizar a ansiedade crescente. Mas antes que o garoto pudesse responder, um grito inesperado ecoou do lado de fora. Estamos cercados, alguém gritou. A porta do vestiário se abriu de forma brusca e um segurança da confederação entrou, pálido, com uma expressão de pânico. A mídia chegou. Estão com câmeras e estão fazendo perguntas sobre os medicamentos. Precisamos sair daqui agora. O clima esquentou e a equipe começou a se levantar em um frenesi. O que estava prestes a acontecer? Ancelotti sentiu o peso da responsabilidade apertar seu peito. Eles tinham que se proteger e ainda descobrir a verdade por trás do escândalo. Mas como? O time estava em risco. No meio da confusão, alguém precisa correr para a sala de imprensa e desviar a atenção da mídia. A maioria deles não sabe da real situação. Podemos ganhar tempo, sugeriu um jogador, tentando trazer uma solução. A tensão estava quase insuportável. Mas e quando eles descobrirem? Temos que saber a verdade. Quem está por trás disso tudo? O capitão perdeu a paciência, sua voz tremendo de frustração. Cada um agora se perguntava quem poderia ser o traidor. Um verdadeiro inimigo se escondia entre eles, e a confiança estava prestes a se desintegrar. Em meio a esse caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Um homem, que Ancelotti reconheceu imediatamente, entrou no vestiário. O rosto dele era amigo, mas a expressão era fria. Era um ex-coordenador do time, demitido por atividades suspeitas há alguns anos. Ele estava aqui novamente, e parecia tão calmo que a atmosfera mudou instantaneamente. Vocês acham que podem escapar das minhas garras? Eu sei tudo sobre vocês. E posso arruinar suas vidas. Ele riu, um sorriso que não deixava margem a dúvidas. Todo mundo congelou. Era um jogo psicológico, e ele estava claramente no comando. Ancelotti sentiu um frio na espinha. O passado que eles pensavam estar enterrado estava de volta para assombrá-los. A partir daquele momento, as linhas entre amigo e inimigo se tornaram ainda mais embaçadas. A busca pela verdade agora estava entrelaçada com um novo terror. Quem seria o verdadeiro amigo? E quem se disfarçava de aliado? O clima tinha mudado e eles precisavam descobrir, e rápido, antes que tudo se desmoronasse. A pergunta que ecoava em suas mentes era simples e horrenda. Até onde iriam para proteger não só a seleção, mas também suas próprias carreiras e vidas? O estômago de Ancelotti se revirou diante da revelação chocante. O diretor da confederação havia lançado uma bomba no meio da reunião. E a tensão na sala era palpável. O que mais poderia surgir desse pesadelo? Ele olhou em volta, vendo os rostos carregados de dúvida e medo, e sentiu um peso esmagador nas suas próprias decisões. Precisamos agir rápido, insistiu o capitão, seus olhos fervilhando de determinação. Mas Ancelotti sabia que todos estavam prestes a atravessar um caminho repleto de desconfiança. E se tudo fosse uma armadilha? A ideia fez seu coração disparar. Por um momento, ele desejou ter qualquer outra responsabilidade. Em vez de ser o líder,
de um time mergulhado em os sem fim. Mas como podemos confiar uns nos outros? Perguntou, com a voz embargada. Como vamos descobrir quem está nos traindo? O silêncio na sala era esmagador, uma espera incômoda por respostas. Foi então que o jovem que havia trazido a notícia dos medicamentos se levantou novamente, seu olhar carregado de preocupação. Eu posso ajudar. Eu vi mais coisas. Coisas que podem ajudar vocês. Ele gaguejou. Todo mundo virou o olhar para ele com uma mistura de temor e esperança. Na verdade, eu ouvi um cara no departamento médico falando com alguém ao telefone. Ele mencionou um pagamento. A sala erupcionou em murmúrios. Pagamentos? De quem? Perguntou um veterano, quase segurando o cabelo em desespero. A desconfiança que permeava. O ambiente aumentava. Eu não sei, mas eu ouvi o nome de um agente. Ele é conhecido por coisas sujas, não só no futebol, mas em vários esportes. E estava falando de bônus, continuou o jovem, seus olhos se arregalando de terror. Ancelotti trocou olhares nervosos com o capitão. O que mais você sabe? Perguntou, a voz firme para neutralizar a ansiedade crescente. Mas antes que o garoto pudesse responder, um grito inesperado ecoou do lado de fora. Estamos cercados, alguém gritou. A porta do vestiário se abriu de forma brusca, e o segurança da confederação entrou, pálido, com uma expressão de pânico. A mídia chegou. Estão com câmeras e estão fazendo perguntas sobre os medicamentos. Precisamos sair daqui. Agora, o clima esquentou, e a equipe começou a se levantar em frenesi. O que estava prestes a acontecer? Ancelotti sentiu o peso da responsabilidade apertar seu peito. Eles tinham que se proteger e ainda descobrir a verdade por trás do escândalo. Mas como? O time estava em risco. No meio da confusão, alguém precisa correr para a sala de imprensa e desviar a atenção da mídia. A maioria deles não sabe da real situação. Podemos ganhar tempo, sugeriu o jogador, tentando trazer uma solução. A tensão estava quase insuportável. Mas e quando eles descobrirem? Temos que saber a verdade. Quem está por trás disso tudo? O capitão perdeu a paciência, sua voz tremendo de frustração. Cada um agora se perguntava quem poderia ser o traidor. Um verdadeiro inimigo se escondia entre eles, e a confiança estava prestes a se desintegrar. De repente, as luzes do vestiário piscaram. Um apagão rápido, e quando a luz voltou, o ex-coordenador que tinha entrado congelou. Não era só o que ele dizia que assustava, mas a expressão em seu rosto. Só que não era ele quem deveria estar ali. Ao invés de medo, havia um sorriso triunfante. O clima mudou instantaneamente. O homem não estava ali para ameaçar. Ele havia montado uma armadilha. Um agente infiltrado que trabalhava com o cartel de doping e que, por alguma razão, tinha batido na porta deles naquele momento. Vocês sempre... Verdade o salvaria. Eu sempre estive perto. E agora, com este escândalo, tudo pode desmoronar. Ele gritou, com uma risada que ecoou no vestiário. Um choque percorreu a sala. O capitão ficou imóvel, a raiva e o medo misturados em seu rosto. Todos se olharam, sem saber o que fazer. Então, como se a verdade estivesse surgindo das sombras, o diretor da confederação tomou um passo à frente. Ele não é o único que estava se escondendo. Um de nós faz parte do plano. Uma onda de pavor se espalhou. Todos se voltaram para o capitão, que estava pálido. Você sabia disso? Perguntou um veterano, a voz trêmula. As palavras cortaram como uma faca. O capitão vacilou. O silêncio foi preenchido pelo peso da traição que pairava no ar. Dentro daquela sala, o traidor poderia estar mais perto do que ninguém imaginava. Todo mundo começava a se olhar com desconfiança. O que todos pensavam ser uma equipe, agora parecia uma armadilha. E a verdadeira batalha começava a se desenrolar.
A pergunta que ecoava em suas mentes era simples e horrenda. Até onde iriam para proteger não só a seleção, mas também suas próprias carreiras e vidas? A paranoia se instalou. E as alianças estavam prestes a ser rompidas. O jogo só havia começado, e Ancelotti sentia que a maior reviravolta ainda estava por vir. A verdade que parecia tão próxima, agora era uma miragem distante. O que mais estavam escondendo? O silêncio estava pesado. Cada um naquela sala apanhado no seu próprio pânico. Ancelotti sentia o nó na garganta apertar, enquanto o ex-coordenador esboçava um sorriso maligno, como se houvesse um pacto sombrio assinado nas sombras. A sala se tornava um campo de batalha emocional, onde a confiança se transformava em desespero a cada segundo. Vocês acham que podem simplesmente continuar jogando, sem consequências? Tudo o que construíram está prestes a desmoronar. Ele provocou, aproveitando a tensão. Os olhares se dirigiram ao capitão. Uma mistura de traição e dúvida na expressão dele. Eu nunca soube que você tinha envolvimento com ele, gritou um veterano feroz no seu clamor. O clima estava prestes a explodir. Ancelotti, perdido entre a determinação e a incerteza, fez um passo à frente. Chega, vamos nos concentrar no que temos em mãos. Sua voz cortou o murmúrio. Mas ele sabia que o desafio era monumental. O ex-coordenador era um mestre manipulador, e todos ali eram peças em seu jogo. A tensão de repente virou elétrica quando o diretor da confederação olhou fixamente para a mesa onde o pendrive estava jogado. Precisamos saber do que se trata, agora mesmo. Mas antes que alguém pudesse se mexer, o jovem que havia trazido as informações dos medicamentos gritou. Eu vi algo mais. Estava na sala do departamento médico, escondido. Eles estavam falando sobre um ex-jogador, um ícone. Ele está envolvido. Um arrepio percorreu a sala. Todos conheciam a fama deste jogador que um dia foi o orgulho da seleção. Esse homem, que era quase uma lenda, agora se tornava um aliado em potenciais esquemas de corrupção. Os olhares se cruzaram, cada um buscando respostas nos rostos dos outros. A desconfiança era palpável. Qual ícone? Ancelotti perguntou, a insegurança borbulhando dentro dele. Quem está por trás disso? Ronaldo, o jovem respondeu, e as palavras ecoaram como um trovão. O silêncio foi ensurdecedor. O nome era conhecido por todos. O mesmo homem que há anos levava o Brasil a vitórias gloriosas. Como ele poderia estar envolvido em algo tão podre? Ele não só estava sendo mencionado, mas estavam conversando sobre como manipulá-lo. A sala decrépita ficou por um momento presa em um caos abismal. Ancelotti, que tinha esperança de unir o grupo, agora via a desintegração de qualquer laço de confiança. Isso é impossível, um jogador rosnou. Ronaldo? Ele sempre foi o exemplo a ser seguido. Mas e se não for? E se ele estiver no centro disso tudo? O capitão respirou pesadamente, o olhar fixo no chão, tentando absorver a revelação. Aquele momento de terror foi interrompido pelo som de batidas na porta. O segurança que havia entrado antes estava de volta, ofegante e pálido. A mídia está exigindo respostas sobre os rumores de doping. Eles têm informações. O ambiente fervia e a sensação de estar cercado aumentava. Nós precisamos de um plano, Ancelotti disse, a voz sabendo da gravidade do momento. Mas, no fundo, a dúvida o corroía. E se a verdade fosse mais grotesca do que imaginavam? O ex-coordenador deu um passo à frente, o sorriso dele ampliando. A pressão só vai aumentar e vocês têm que decidir. Jogam pela escolha certa ou pelo medo de perder tudo. Era um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser fatal. O passado, presente e futuro da seleção se entrelaçavam em um fio tênue. Todos estavam em risco de perder não apenas suas carreiras,
Mas o que significava ser parte da seleção? A ideia de Ronaldo ser o agente do caos, aquele que prometia liderança, agora se tornava um estigma de traição. Agora é hora de cada um escolher seu lado, disse o ex-coordenador, metendo-se em sua mente como um parasita. E no fundo, a pergunta ecoava: quem era o verdadeiro inimigo? O que estava sendo escondido nas trevas do que todos consideravam sua família? O jogo não tinha acabado. Na verdade, apenas começava. E assim, a saudade de um passado glorioso se tornava uma sombra ameaçadora, deixando todos em estado de alerta, sem saber o que mais o futuro reservava. O silêncio estava pesado, cada um naquela sala apanhado no seu próprio pânico. Ancelotti sentia o nó na garganta apertar, enquanto o ex-coordenador esboçava um sorriso maligno, como se houvesse um pacto sombrio assinado nas sombras. A sala se tornava um campo de batalha emocional, onde a confiança se transformava em desespero a cada segundo. Vocês acham que podem simplesmente continuar jogando sem consequências? Tudo o que construíram está prestes a desmoronar. Ele provocou, aproveitando a tensão. Os olhares se dirigiram ao capitão, uma mistura de traição e dúvida na expressão dele. Eu nunca soube que você tinha envolvimento com ele, gritou um veterano, feroz no seu clamor. O clima estava prestes a explodir. Ancelotti, perdido entre a determinação e a incerteza, fez um passo à frente. Chega, vamos nos concentrar no que temos em mãos. Sua voz cortou o murmúrio, mas ele sabia que o desafio era monumental. O ex-coordenador era um mestre manipulador, e todos ali eram peças em seu jogo. A tensão, de repente, virou elétrica, quando o diretor da confederação olhou fixamente para a mesa onde o pendrive estava jogado. Precisamos saber do que se trata, agora mesmo. Mas antes que alguém pudesse se mexer, o jovem que havia trazido as informações dos medicamentos gritou: eu vi algo mais. Estava na sala do departamento médico, escondido. Eles estavam falando sobre um ex-jogador, um ícone. Ele está envolvido. Um arrepio percorreu a sala. Todos conheciam a fama deste jogador, que um dia foi o orgulho da seleção. Esse homem, que era quase uma lenda, agora se tornava um aliado em potenciais esquemas de corrupção. Os olhares se cruzaram, cada um buscando respostas nos rostos dos outros. A desconfiança era palpável. Qual ícone? Ancelotti perguntou, a insegurança borbulhando dentro dele. Quem está por trás disso? Ronaldo, o jovem respondeu, e as palavras ecoaram como um trovão. O silêncio foi ensurdecedor. O nome era conhecido por todos, o mesmo homem que há anos levava o Brasil a vitórias gloriosas. Como ele poderia estar envolvido em algo tão podre? Ele não só estava sendo mencionado, mas estavam conversando sobre como manipulá-lo. A sala decrépita ficou por um momento presa em um caos abismal. Ancelotti, que tinha esperança de unir o grupo, agora via a desintegração de qualquer laço de confiança. Isso é impossível, um jogador rosnou. Ronaldo, ele sempre foi o exemplo a ser seguido. Mas e se não for? E se ele estiver no centro disso tudo? O capitão respirou pesadamente, o olhar fixo no chão, tentando absorver a revelação. Aquele momento de terror foi interrompido pelo som de batidas na porta. O segurança que havia entrado antes estava de volta, ofegante e pálido. A mídia está exigindo respostas sobre os rumores de doping. Eles têm informações. O ambiente fervia e a sensação de estar cercado aumentava. Nós precisamos de um plano, Ancelotti disse, a voz sabendo da gravidade do momento. Mas no fundo, a dúvida o corroía.
E se a verdade fosse mais grotesca do que imaginavam? O ex-coordenador deu um passo à frente, o sorriso dele ampliando. A pressão só vai aumentar, e vocês têm que decidir. Jogam pela escolha certa ou pelo medo de perder tudo. Era um jogo de xadrez onde cada movimento poderia ser fatal. O passado, presente e futuro da seleção se entrelaçavam em um fio tênue. Todos estavam em risco de perder não apenas suas carreiras, mas o que significava ser parte da seleção. A ideia de Ronaldo ser o agente do caos, aquele que prometia liderança, agora se tornava um estigma de traição. Agora é hora de cada um escolher seu lado, disse o ex-coordenador, metendo-se em sua mente como um parasita. E no fundo, a pergunta ecoava: quem era o verdadeiro inimigo? O que estava sendo escondido nas trevas do que todos consideravam sua família? O jogo não tinha acabado. Na verdade, apenas começava. Subitamente, uma explosão ecoou do lado de fora. O chão tremeu e as luzes da sala piscavam freneticamente. Preciso que todos se acalmem, gritou Ancelotti, mas sua voz se perdeu no caos. A porta se abriu violentamente, revelando uma equipe policial armada, e todos entenderam que o tempo tinha se esgotado. As vozes dos jogadores começaram a se sobrepor, gritos de desespero, enquanto mãos trêmulas se orientavam em várias direções. As suas mãos, todos vocês, vamos! O líder da operação gritou, e antes que Ancelotti pudesse processar, um dos policiais se adiantou, apontando para ele. Você, Ancelotti, vamos precisar de você. Tem algo que você não nos contou. O que mais você sabe sobre Ronaldo? A sala ficou em choque. Aquela era a última coisa que Ancelotti esperava ouvir. Não era apenas Ronaldo que estava envolvido. Era ele também. O que estava acontecendo? Quem exatamente estava no centro dessa teia de mentiras? O nó na garganta de Ancelotti apertou ainda mais quando ele percebeu que seus pesadelos estavam apenas começando. A verdadeira batalha estava apenas no começo, e a mentira era mais profunda do que poderia imaginar. Como ele iria enfrentar tudo isso? Num momento, seu mundo estava prestes a desmoronar novamente, e essa nova ameaça tornava-se real. Para todos. O silêncio estava pesado, cada um naquela sala apanhado no seu próprio pânico. Ancelotti sentia o nó na garganta apertar, enquanto o ex-coordenador esboçava um sorriso maligno. A tensão na sala era palpável. Vocês acham que podem continuar jogando sem consequências? Tudo o que construíram está prestes a desmoronar. Ele provocou, como se estivesse saboreando cada palavra. Os olhares se dirigiram ao capitão, que agora parecia um espectro da sua antiga confiança. Então você sempre soube, não é? Gritou um veterano, o desespero soando em sua voz. A indignação e a traição cortavam o ar como facas afiadas. Tudo ali parecia prestes a desmoronar. Ancelotti, perdido entre a determinação e a incerteza, fez um passo à frente. Chega! Vamos nos concentrar no que temos em mãos. Sua voz firme cortou o murmúrio. Mas no fundo ele sabia que o ex-coordenador tinha razão em uma coisa. A confiança estava se dissipando. O ex-coordenador era um maestro da manipulação, e todos ali estavam dançando conforme sua música. As luzes piscavam, o ambiente mudava. Então, o diretor da confederação olhou fixamente para o pendrive jogado na mesa. Precisamos saber do que se trata agora mesmo, ele exigiu, inflamando a urgência na sala. Mas antes que alguém pudesse se mover, o jovem que havia trazido as informações dos medicamentos gritou: Espere, eu ouvi algo mais. Estava escondido na sala do departamento médico. Eles estavam falando sobre um ex-jogador, um ícone. Ele está envolvido. O nome que saiu da boca do rapaz deixou todos em estado de choque. Ronaldo.
O silenciar foi ensurdecedor. O ambiente espirrou em confusão. Como ele poderia estar envolvido em algo assim? Pensou Ancelotti. O pânico começou a se espalhar. Mas antes mesmo de digerirem essa informação, o estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta se abriu violentamente, revelando uma equipe policial fortemente armada. "Às suas mãos, agora!" gritou o líder da operação, suas palavras cortantes. A cena se transformou em um verdadeiro caos, o pânico crescendo, enquanto todos percebiam que a situação havia se agravado. "Precisamos de vocês, Ancelotti. Fale, o que você sabe sobre Ronaldo?" Um policial exigiu, apontando para ele. A sala congelou. Não era apenas Ronaldo que estava sob suspeita. Agora Ancelotti também era uma figura no meio dessa tempestade. A dúvida corroía sua confiança. Ele olhou ao redor, buscando aliados em meio à confusão. Mas como poderia confiar quando a verdade parecia escapar entre seus dedos? No calor do momento, o ex-coordenador fez um movimento inesperado. Ele aproveitou a distração e puxou um envelope escondido de seu casaco, atirando-o sobre a mesa. "Não se esqueçam disso, meninos. Este é o verdadeiro trunfo. Você pensou que eu trabalhava apenas para vocês?" Riu. Um sorriso que sugeria uma traição muito mais profunda. O envelope caiu no chão, aberto, revelando uma série de fotos e documentos. Os olhos de todos se arregalaram quando perceberam a verdade chocante. Eram imagens de cada um dos jogadores, envoltos em situações comprometedoras, festas, encontros estranhos, dinheiro trocado. Era um verdadeiro esquema de chantagem. "Eu fiz tudo isso para montá-los uns contra os outros", o ex-coordenador confessou, com uma satisfação cruel. "E agora? Quem vocês acham que vai sobrar quando a poeira assentar? Não haverá seleção. Não haverá heróis. Apenas inimigos." Ancelotti sentiu seu coração afundar. O time, antes unido pela paixão pelo futebol, agora se tornava um campo de batalha, repleto de segredos e traições. Como eram ingênuos, refletiu, com o peso da responsabilidade esmagando-o. A sala estava em um frenesi. Olhares de desconfiança se formaram entre os jogadores. As verdades que antes estavam escondidas na sombra agora se tornaram armas. Quem poderia confiar em quem? "Precisamos agir. Mas como?" sussurrou o capitão, ofegante. A pressão estava insuportável, e a pergunta ecoava no fundo: até onde cada um estaria disposto a ir para proteger não apenas suas carreiras, mas suas vidas? E assim, o que antes parecia ser um momento decisivo na busca pela glória, agora se tornava uma luta desesperada pela sobrevivência. As alianças estavam se desintegrando, e a real batalha se desenrolaria nas sombras. No final das contas, quem realmente era o inimigo? E mais importante, o que cada um deles estava disposto a sacrificar para voltar a ser quem eram? A tensão crescia. E um abismo se abria à frente. O silêncio estava pesado. Cada um naquela sala apanhado no seu próprio pânico. Ancelotti sentia o nó na garganta apertar, enquanto o ex-coordenador esboçava um sorriso maligno. A tensão na sala era palpável. "Vocês acham que podem continuar jogando sem consequências? Tudo o que construíram está prestes a desmoronar", ele provocou, como se estivesse saboreando cada palavra. Os olhares se dirigiram ao capitão, que agora parecia um espectro da sua antiga confiança. "Então você sempre soube, não é?" gritou um veterano, o desespero soando em sua voz. A indignação e a traição cortavam o ar como facas afiadas. Tudo ali parecia prestes a desmoronar. Ancelotti, perdido entre a determinação e a incerteza, fez um passo à frente. "Chega, vamos nos concentrar no que temos em mãos." Sua voz firme cortou o murmúrio. Mas no fundo,
Ele sabia que o ex-coordenador tinha razão em uma coisa. A confiança estava se dissipando. O ex-coordenador era um maestro da manipulação e todos ali estavam dançando conforme sua música. As luzes piscavam, o ambiente mudava. Então, o diretor da confederação olhou fixamente para o pendrive jogado na mesa. Precisamos saber do que se trata agora mesmo, ele exigiu, inflamando a urgência na sala. Mas antes que alguém pudesse se mover, o jovem que havia trazido as informações dos medicamentos gritou: Espere, eu ouvi algo mais. Estava escondido na sala do departamento médico. Eles estavam falando sobre um ex-jogador, um ícone. Ele está envolvido. O nome que saiu da boca do rapaz deixou todos em estado de choque. Ronaldo. E silenciar foi ensurdecedor. O ambiente espirrou em confusão. Como ele poderia estar envolvido em algo? Sim, pensou Ancelotti. O pânico começou a se espalhar. Mas, antes de digerirem essa informação, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. A porta se abriu violentamente, revelando uma equipe policial fortemente armada. Às suas mãos, agora! Gritou o líder da operação. Suas palavras cortantes. A cena se transformou em um verdadeiro caos. O pânico crescendo enquanto todos percebiam que a situação havia se agravado. Precisamos de vocês, Ancelotti. Fale. O que você sabe sobre Ronaldo? Um policial exigiu, apontando para ele. A sala congelou. Não era apenas Ronaldo que estava sob suspeita. Agora Ancelotti também era uma figura no meio dessa tempestade. A dúvida corroía sua confiança. Ele olhou ao redor, buscando aliados em meio à confusão. Mas como poderia confiar quando a verdade parecia escapar entre seus dedos? No calor do momento, o ex-coordenador fez um movimento inesperado. Ele aproveitou a distração e puxou um envelope escondido de seu casaco, atirando-o sobre a mesa. Não se esqueçam disso, meninos. Este é o verdadeiro trunfo. Você pensou que eu trabalhava apenas para vocês? Riu, um sorriso que sugeria uma traição muito mais profunda. O envelope caiu no chão, aberto, revelando uma série de fotos e documentos. Os olhos de todos se arregalaram quando perceberam a verdade chocante. Eram imagens de cada um dos jogadores envoltos em situações comprometedoras. Festas, encontros estranhos, dinheiro trocado. Era um verdadeiro esquema de chantagem. Eu fiz tudo isso para montá-los uns contra os outros. O ex-coordenador confessou, com uma satisfação cruel. E agora, quem vocês acham que vai sobrar quando a poeira assentar? Não haverá seleção. Não haverá heróis. Apenas inimigos. Ancelotti sentiu seu coração afundar. O time, antes unido pela paixão pelo futebol, agora se tornava um campo de batalha, repleto de segredos e traições. Como eram ingênuos, refletiu com o peso da responsabilidade esmagando-o. A sala estava em um frenesi. Olhares de desconfiança se formaram entre os jogadores. As verdades que antes estavam escondidas na sombra, agora se tornavam armas. Quem poderia confiar em quem? Precisamos agir. Mas como? Sussurrou o capitão, ofegante. A pressão estava insuportável e a pergunta ecoava no fundo. Até onde cada um estaria? Disposto a ir para proteger não apenas suas carreiras, mas suas vidas. E assim, o que antes parecia ser um momento decisivo na busca pela glória, agora se tornava uma luta desesperada pela sobrevivência. As alianças estavam se desintegrando e a real batalha se desenrolaria nas sombras. No final das contas, quem realmente era o inimigo? E mais importante, o que cada um deles estava disposto a sacrificar para voltar a ser quem eram. A tensão crescia e um abismo se abria à frente. Foi então que, do lado de fora, uma explosão repentina sacudiu o prédio.
As janelas estouraram em 1000 pedaços e a fumaça tomou conta do espaço. Gritos de pânico ecoaram enquanto todos lutavam para se reerguer. O estado de choque tomou conta de Ancelotti. O que foi isso? Em meio à confusão, um jogador desabou no chão, gritando de dor. E enquanto o caos reinava, uma figura encapuzada entrou, munida de uma arma. "Ninguém se mova!" gritou, sua voz carregada de raiva. "Eu sei tudo." Ancelotti sentiu um frio na espinha. A explosão, a figura armada, tudo fazia parte de um plano ainda mais complexo e traiçoeiro. "Quem é você?" perguntou Ancelotti, a voz embargada. "Eu sou o que vai acabar com tudo isso." O jogo acabou. A revelação que se aproximava era assombrosa, e o futuro da seleção estava mais sombrio do que nunca. Com o coração na boca e a mente girando, Ancelotti percebeu que nem todas as verdades estavam nas sombras. Algumas estavam prestes a ser expostas de maneira devastadora. A verdadeira natureza das traições poderia quebrar não só a seleção, mas também tudo o que eles acreditavam saber sobre si mesmos. O pânico estava prestes a se unir a uma verdade multidimensional, e a pergunta espreitava no fundo de suas mentes: até onde você iria para proteger quem ama? O caos reinava no vestiário. O grito da figura encapuzada cortava o ar, e a adrenalina disparava. Ancelotti sentia seu coração bater acelerado, como se estivesse prestes a explodir. "O que você quer?" ele perguntou, tentando manter a voz firme, mas a tremedeira em suas mãos entregava sua ansiedade. "Quer saber? Eu quero ver tudo ruir." O homem se aproximou, a arma em punho, e o olhar dele era penetrante. "A seleção não é mais nada. Vocês são apenas peões nesse grande jogo." Os jogadores, paralisados, trocavam olhares nervosos. A tensão estava em um nível insuportável. E então, como numa sinfonia desarmônica, o estrondo de uma segunda explosão ecoou, dessa vez do lado de fora da sala. Pedaços de madeira e vidro voaram. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. "Vamos, precisamos sair daqui!" gritou o capitão, puxando Ancelotti pelo braço. Mas onde? As saídas estavam bloqueadas, e a figura encapuzada parecia cada vez mais frenética, a raiva se transformando em desespero. "Eu não estou brincando. Se alguém se mover, eu atiro." O medo era palpável, e a respiração de Ancelotti parecia pesar sobre os ombros. Ele olhou para os jogadores, lembrando-se de cada sorriso, cada vitória, e se perguntando se tudo isso chegaria ao fim ali. Então uma ideia brilhante cruzou sua mente. Escutem!" Ele ergueu a voz, tentando alcançar a atenção dos presentes. "A única maneira de sairmos dessa é juntos. Essa pessoa aqui está manipulando tudo." Os jogadores começaram a balbuciar, e a figura encapuzada hesitou, o olhar confuso. Ancelotti viu uma brecha. "Todos nós sabemos que há traição, mas nós não podemos deixar que cumpra suas ameaças. Lutem entre si? Nunca. Vamos nos unir contra essa opressão." Um murmúrio de concordância começou a crescer. O capitão fez uma expressão de esperança. "O que você está sugerindo, Ancelotti?" Ele perguntou voz baixa, mas firme. "Se isso for acabar de alguma forma, que seja com todos nós lutando lado a lado. E quem se atrever a ficar no meio, verá que a seleção brasileira não se deixa derrubar tão facilmente. O que ele quer é que nos destruamos por dentro." Ancelotti sentiu o apoio se formando ao seu redor, uma corrente de força revitalizada. O ar estava carregado de tensão, mas uma energia incomum começou a tomar conta do ambiente. O ex-coordenador ainda sorria, mas a confiança dele parecia toma, como se a dúvida começasse a se instalar em sua mente. Ancelotti ousou avançar mais. "Nós somos mais fortes juntos. Se formos capazes de confrontar o que está acontecendo aqui, podemos passar por isso, um dia de cada vez." E então, como numa dança, todos começaram a se mover frente ao encapuzado, decididos. "Se você tem um plano,
Faço parte disso, gritou um jogador, e logo outros se juntaram na frente, criando um escudo humano. O ex-coordenador percebeu que perdera o controle e a situação estava se tornando mais intensa. Num movimento rápido, o capitão atirou um golpe bem no meio do peito do homem, que caiu rapidamente, a arma escapando de suas mãos. Um alívio coletivo tomou conta da sala. Respirações pesadas, mas todos estavam juntos. Agora, precisamos ir. Temos que levantar a nossa voz e fazer o que for preciso para limpar nossos nomes, Ancelotti gritou, e a equipe se lançou para fora do vestiário. Enquanto saíam, a torcida do lado de fora estava agitada, as vozes se entrelaçando em aplausos e gritos de apoio. Era um fenômeno lindo e inspirador. A realidade do que poderia ter sido os atingia, mas à medida que precisam usar esse apoio para manter a unidade. Ancelotti olhou para os olhos de cada jogador e sentiu que, apesar das tempestades que enfrentaram, a força deles era inabalável. Eles ainda eram uma família unida pelo mesmo sonho. E o futuro, mesmo incerto, estava longe de ser uma derrota. A história se encerrava ali. Mas novas estradas se abriam diante deles, cheias de desafios e vitórias para conquistar. Juntos, teriam que enfrentar o que estivesse por vir. E antes de você ir, eu preciso te dizer, você precisa se inscrever agora. Garanto que você não vai querer perder as próximas histórias exclusivas. Isso é o que separa os verdadeiros fãs. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Você também pode inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. O futuro do canal depende de você, e juntos somos imbatíveis.